Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus, proclamando o amor de Deus aos corações. Aleluia. Meu abraço carinhoso a você que está aí assistindo essa palavra, tá certo? Essa mensagem, queridos, eu trago como base, como exemplo, a profecia de Daniel, aleluia, onde ele fala na inversão dos valores, dos direitos, né? Que haveria uma grande inversão no tempo de Cristo. Bem, isso está estabelecido no mundo, aleluia, onde o caos já está presente, né? Mas falando, é claro, da igreja, a gente vê algumas coisas interessantes aí, algumas palavras de sabedoria que não tem nada a ver com sabedoria, mas são coisas do homem, aleluia. Muito bem, amado, uma delas é a questão do perdão, tu deixa para lá, eu já preguei sobre isso. Quando alguém peca, sabe, contra a gente, nós temos essa regrinha hoje, deixa para lá, libera perdão e faz que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Pecado é uma ofensa, é uma injustiça, que necessita ser o quê? Restaurado. E Jesus dá bem a direção de como fazê-lo, já preguei sobre isso. Mas hoje em dia, o que nós fazemos? Deixa para lá, faz de conta que está tudo bem. Esquece isso. Isso não é perdão e não leva a nada. Já preguei sobre isso aí. Muito bem colocado, tá certo? Mas há uma equação, há uma regrinha, não é, que está aí por aí. Não é? Nessa regrinha, está bem dentro disso, dessa inversão. Amém? É uma equação mágica. É algo que resolve o problema e nos deixa numa boa, sem precisar fazer nada. A regra é essa. Aleluia. Eu vou dar um exemplo dessa regra, então. Escute bem. Uma pessoa chega no meio dos pastores e está numa situação de adultério com a família. Aleluia. Ele expõe o seu problema e também o que ele fez para isso, caso de adultério. E ele usou de misericórdia, ele perdoou e retornou à situação. Então ele tomou atitude. Ainda não tinha tomado essa atitude. Aleluia. Vamos para a oração. Então alguém, um dos pastores, vai orar. E como é que é essa oração? Todos na unidade. Aí vem a oração, que é a equação. Ó Senhor, Deus de misericórdia, estamos chegando nessa unidade, apresentando essa situação desse amigo nosso, colega de pastorado, esse tal de ministério, né? E a oração é essa, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dessa família e que mostrasse para o pastor que veio compartilhar, buscar ajuda, onde foi que ele tinha errado. E por que aconteceu isso? Onde foi o erro? O Senhor mostra para ele, Senhor, aonde foi que ele errou. Bem, estavam todos de olhos fechados, mas eu nessa hora abri meus olhos também, e ele também. E disse, não, mano, não é isso. Parece que ninguém ouviu e seguiu orando. Amém, queridos? Essa é a regra. Tá certo? Parece até muito legal, parece até algo que, não é? Humanamente, né? Agora, veja, é uma hipótese. Mas quem busca ajuda, quem expõe o seu problema, ele está buscando solução. Então já é um sinal que ele é um justo.
E nesse caso, uma pessoa temente a Deus, né? Uma pessoa que realmente servia a Deus com muita força, uma pessoa que estava sempre envolvido. Né? Mas é claro que também tinha uma situação de igreja e família. Não era aquela pessoa que se vira. Né? Mas, veja bem, ele fez tudo o que ele podia. E é nessa oração, nisso que eu quero falar para você. Aleluia. Sobre essa questão, essa equação mágica. Que parece tão precisa, mas na verdade, você mais uma vez me deixa, a mim que estou, não é, sendo procurado nessa situação, numa boa, descansado, sem precisar fazer nada. Por quê? Porque aquele que está buscando diante de mim a solução, ele que é o culpado. Maravilha. Isso é uma maravilha. Beleza. Porque o injusto está lá fazendo o que não deve. Né? E o justo está buscando uma solução, até com misericórdia por causa deles. E aquelas pessoas que estão procurando simplesmente dá essa resposta. Ou essa oração. Não tem nada a ver. Aleluia. Isso é que anda por aí. Só que a palavra de Deus, queridos, não mostra isso não. Veja, mesmo que um líder do ministério seja um homem trabalhador, uma pessoa sincera, honesta, que cuide do rebanho, que pregue a verdade, veja, mesmo assim, ele não é responsável pelas pessoas da igreja, mas é responsável pelo seu ministério. Agora eu te pergunto uma coisa, isso é garantia para que ninguém se desvie? Ou para que ninguém seja salvo? É claro que não. Agora veja bem numa família, não é? O sacerdote, né? O cabeça da família, é isso aí. Aí ele tem problemas e de repente ele pede ajuda, ele ouve essa resposta. Senhor, mostra para esse homem onde foi que ele errou, onde foi que ele fracassou, para que as pessoas fizessem isso, para que acontecesse esse problema. Isso parece o quê? Não dá para entender isso, eu não entendo isso. Eu não consigo entender um tipo de coisa. Sabe por quê? Porque não é isso que a palavra declara. Queridos, aqui, ó. Uma estrutura, seja igreja ou seja família, por mais que um líder seja exemplo e se empenhe, está me ouvindo? Não significa que as coisas vão andar harmoniosamente, perfeitamente. Vai haver problemas. E é claro que cada pessoa é responsável pelo seu problema. Por melhor que ele seja um chefe de casa, um sacerdote, aliás, um líder, melhor. Ou um bom pastor empenhado, querido, não é a garantia que as pessoas vão até o final. Por quê? Porque cada pessoa individualmente, sabe, ele é livre para viver como ele quiser. Ele tem o livre-arbítrio. Não é? Quer dizer, eu não posso ser garantia. Porque se ele resolver seguir outro caminho, ou discordar, né, ou sair da sua posição, veja, uma estrutura, as peças estão no lugar certo. Agora, veja bem, se uma das peças saírem fora do lugar, o que vai acontecer? Problema. Mas aí você tenta acertar aquele problema, mas essa peça não aceita. Ela segue daquela maneira, errada, fora da estrutura. Eu falo na estrutura de Deus. De Deus. E aí? O que você faz? Então, veja bem, essa equação, tem um negócio aí que não fecha. Não, se você agir assim, 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 tudo vai dar certo. Aonde? Aonde? Me mostra. Claro que não, querido. É claro que não. Por mais que nós tentamos fazer as coisas, as pessoas
vive individualmente, tem o livre-arbítrio. Aleluia. Pode mudar, pode desviar da coisa, pode ir para outro rumo, ou pode ser infiel naquela aliança, né? E andar na contramão, ou em rebelião. Quer dizer, N coisa pode acontecer. E essa regra não tem como guardar isso. Está me entendendo? Aleluia. Então Jesus é o culpado do pecado. Aliás, melhor, Deus é o culpado do pecado. Se o homem pecou, se o homem errou, e se o mundo é como é, o culpado é Deus. É Deus. Está tudo inocente, perdoado. Deus que é o culpado. Não tem lógica nisso. Claro que eu estou satirizando. Não há lógica nisso. Eu estou falando isso para quê? Defender? Não tem nenhuma, querido. Conheça a palavra de Deus. Você possa pensar. Que sabe, alguém fique bravo e me xinga até e passa recado pela página. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas essa é uma realidade, querido. Isso é injusto. Porque torna o justo do injusto. E o injusto, ele é justificado, ele fica numa boa, sempre. Pode fazer à vontade. O culpado é o responsável. Desde quando isso? Provar isso que eu estou falando? Eu provo. Se essa tabela é verdadeira, quando nós chegarmos diante do juiz, aleluia, Deus nosso Senhor, Ele não vai chamar a tua igreja, vai chamar você. Vai dizer, vem cá, cadê os desviados? Cadê os que não conseguiram chegar aqui? Onde é que estão eles? Tu é o culpado. Tu é o culpado. Porque se tu agisse certinho, tudo legal, eles estariam aqui. Meu Deus do céu. Os familiares, lá chega o sacerdote. Tá, onde está a tua familiar? Aquele não vê, aquele lá, né? Tu é culpado. Bom, nesse caso, os membros da igreja, todos eles, iam entrar. E o líder danou-se. No caso da família, não interessa o que fizeram. Todos iriam entrar. Mas o líder da família, ó, inferno. A lógica nisso? É claro que não tem. Não há lógica. Amém, amados? Porque cada um de nós responderemos individualmente. Nós podemos estar andando juntos. Podemos estar assim, em qualquer situação. Mas cada um de nós vai responder por si mesmo. Então, onde está a lógica dessa equação mágica? Não existe. Amém, amados? Não existe. Se Deus, Ele decretou isso, que todos irão prestar conta de si mesmo, e é claro que, nesse caso, o pastor dará conta de si mesmo. Como é que ele trabalhou, o seu zelo, a sua dedicação, é claro que sim. E o sacerdote de uma casa também vai dar conta daquilo que ele fez. Como é que ele agiu com a sua família, aleluia, como é que cuidou dela, o zelo, enfim. Aleluia. É claro que nós teremos que dar conta, mas cada um também individualmente dará conta. Porque por mais que eu faça, por mais que eu cuide, o que mais eu me esmere, me dedique, assim mesmo, cada pessoa é responsável pelo que faz. Amém, amados? E todos darão conta individualmente diante de Deus. Pois é. Aí está essa palavra, então. Amém, meu amado? Precisamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos num tempo que existe tantas regrinhas por aí, tantos ensinos, tanta coisa que não confere com a palavra de Deus. Seja no louvor, seja na pregação. Muita gente querendo pregar, querendo ser referencial, sem o entendimento e sem a sabedoria que vem de Deus pelo Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar por mim, para que não venhamos, amado, pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus da verdade. Aleluia.
Nós temos hoje uma igreja que não vive mais a Bíblia. Ela vive uma miscelânea, teológica, que anda por aí. É uma somatória, sabe? E se criou o quê? Uma visão, um novo cérebro, uma nova imagem de reino. E é o que está por aí, o que as pessoas seguem. O homem, a mulher, os jovens. Não há um conhecimento. Pelas respostas a gente vê os absurdos. Pois é. Aleluia. E aí está essa mensagem então para você. Tá certo? Que Deus te abençoe, avalie, pense. Tá certo? Eu não sou a verdade. Eu procuro pregar a verdade. E sobre essa equação mágica, você pode ter certeza. Há muito tempo está na minha cabeça, batendo na minha porta e mexendo no meu coração. Sai dessa. Aleluia, cada um dá conta de si. Tá certo? Inclusive os líderes. Deus te abençoe.